Olha só, com esse workflow aqui eu consigo alterar completamente a iluminação de qualquer imagem que eu quiser. É só você jogar uma imagem aqui, ele vai passar aqui por alguns nodes onde a gente consegue alterar um pouco da iluminação, de como que ela vai ser de fato, e no final aqui ele já altera a iluminação pra gente, ó. Então você consegue ver, ele consegue alterar aqui, deixar no caso aqui mais cinemático, né, que foi o posicionamento que eu fiz aqui das luzes e tal. Então é bem legal isso daqui para quem trabalha com fotografia, com design, por exemplo. Isso daqui é uma mão na roda e ajuda muito. Como eu disse, tem várias configurações aqui, né, que desses nodes aqui que eu coloquei e tal, que eu setei. Então tem muita coisa que dá para alterar aqui, e nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês o que dá para alterar nesse workflow que eu criei, e também um pouquinho de como que funciona o ConfUI, né, de modo geral aí. Então para quem não conhece, essa interface aqui se chama ConfUI. Então aqui no ConfUI a gente tem basicamente alguns nodes que vão sendo ligados aqui para que no final a gente consiga executar uma tarefa específica. No caso da forma que eu liguei aqui, né, com todos esses nodes aqui certinho, eu consigo alterar a iluminação de qualquer imagem que eu quiser. O ConfUI, ele é uma interface totalmente modular, então existem nodes que são da comunidade, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, em cima, que aparecem os nomes aqui dos packs de onde eu baixei esses nodes. Então são nodes que são da comunidade, que a gente pode estar baixando, e cada node vai ter uma função específica aí. O legal do ConfUI é que ele não serve apenas para rodar inteligência artificial, né? Aqui no caso a gente está sim utilizando inteligência artificial para ele conseguir entender o rebatimento aqui e conseguir meio que gerar essa imagem novamente, né? Mas o ConfUI não serve só para isso. O ConfUI também funciona para poder automatizar processos, para fazer coisas que às vezes a gente precisa fazer na mão, com muitas imagens, por exemplo, a gente consegue fazer tudo por aqui. Então é muito interessante para quem trabalha com design, com fotografia, para quem trabalha com 3D, para quem trabalha com arquitetura. Então tem muitas aplicações exatamente para essa interface aqui. É claro que em uma aula não dá para mostrar tudo, mas nessa aula aqui eu vou mostrar um pouquinho desse workflow especificamente aqui. Então, como eu disse, esse workflow aqui ele funciona basicamente para a gente conseguir alterar a iluminação de uma foto, tá? Então aqui a gente coloca a imagem que a gente quer, pode ser qualquer imagem que a gente quiser aqui. A gente tem aqui os prompts positivo e negativo, assim como tem qualquer inteligência artificial aí, como tem no Midjourney, no Leonardo, enfim, a gente consegue colocar os positivos e negativos. Aí dependendo do que eu escrever aqui, ele vai mudar o resultado final. Então aqui eu coloquei Spotlight, que são aquelas luzes meio que tem, né, no teatro e tal. A gente pode colocar, por exemplo, Cinematic Light, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Ctrl Enter para ele rodar. Ele vai ter que rodar todo o workflow aqui, vai fazer o carregamento aqui, vai decodificar e ele vai gerar aqui pra gente. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já mudou um pouco já, ó. Ele tá mais cinemático mesmo, então ele tá dando uma cara mais dramática aqui pra essa imagem, tá? Inclusive aqui no final, você vê que tem duas saídas, né? Essa daqui é a normal e essa daqui é com upscale. Então aqui ele sai da decodificação da imagem, ele vem aqui para um node de upscale e aí no final ele sai aqui e aí essa imagem ela já tá bem maior do que a imagem original aí, tá? E aí dá pra você alterar o tamanho que você quiser de fato. Isso tudo aqui de forma gratuita, tá? Tudo que tem aqui no ConfUI é de forma gratuita, como eu disse, ele é open source, né? A comunidade cria as coisas pra ele. Então é tudo de forma gratuita, então você não precisa pagar por upscale aqui no caso, você não precisa pagar para poder de fato fazer esse processo aqui, você não precisa pagar para poder criar imagens, por exemplo, ou para automatizar processos, é tudo gratuito mesmo. Então além dos prompts aqui, a gente tem também o checkpoint, que é um modelo que vai ser utilizado para poder gerar essa imagem. Então existem vários modelos, diversos tipos aí, e aí dependendo da sua imagem, talvez você precise alterar o modelo também. Tem até esse site aqui, né, que é o Civit AI, onde você consegue baixar diversos modelos que vão ser utilizados para coisas específicas aí. Então é bem legal, né, e foi exatamente daqui que eu baixei esse modelo aqui. Dependendo do modelo, ele vai te dar resultados diferentes, né, como eu disse. Então no caso eu estou utilizando esse Deliberate aqui, mas você pode utilizar qualquer modelo que tenha daqui, né. No caso eu estou utilizando esse Deliberate aqui, mas você pode utilizar qualquer checkpoint aí. E aí, obviamente, que alterando o checkpoint, ele vai alterar também o resultado final. Essa imagem que a gente joga aqui, ela passa por um resize, né? Que na verdade esse node aqui, ele é só pra gente poder pegar aqui o tamanho, o comprimento e a altura, para poder manter isso daqui na imagem final ali gerada, né? Então, basicamente só serve para isso. Esse comprimento e altura tá sendo mandado para todos os shape masks aqui, ó. Então você pode ver que a bolinha ela tá carregada aqui, né? Ela tá desse jeito aqui, significa que tá funcionando. Quando ela tá desse jeito aqui, por exemplo, ó, ela não tá funcionando. Ela tem que estar acesa aqui pra gente saber que tá funcionando. Mas aí você pensa, né? Nossa, mas não tá ligado, né? Como é que isso aqui tá aceso, né? Isso daqui é porque eu tô utilizando um node chamado Use Everywhere, né? Na verdade é um pack chamado Use Everywhere, que é para poder esconder essas linhas. Então tem muitos workflows que a gente baixa na internet e tal, que às vezes é um caminho de rato, você não consegue entender nada que tá ali, né? Que a galera colocou. Então com esse Use Everywhere aqui, que é esse pack, a gente consegue de fato organizar as coisas aqui. Inclusive, né? Depois de utilizado esses nodezinhos aqui do Use Everywhere, se a gente clicar com o botão direito e depois vir aqui em Show UELinks, a gente consegue ver todos os links, ó. Então o que eu liguei aqui, ó, na verdade ele tá ligando para cá e daqui ele tá saindo de fato
para as linhas aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, é bem tranquilo o uso dele, tá? Talvez pareça um pouco complexo numa primeira vista aqui, mas ele é bem tranquilinho mesmo. Isso daqui é uma coisa também que eu ensino lá no ConfUI Pro. Inclusive, se você tem interesse de aprender ConfUI aí de uma forma do iniciante mesmo, do zero, de fato, conseguir entender tudo que tá acontecendo aqui de uma forma bem tranquila e ainda receber esse workflow aqui, né? Porque lá eu disponibilizo todos os workflows, não só esse, mas muitos outros, né? Tem vários workflows que eu disponibilizo lá, né? Inclusive, eu vou até mostrar aqui, ó. Ó, workflow aqui de criação de imagem básico, workflow de aplicação de marca d'água, workflow aqui de composição, cadê? Image Composite, então a gente tem workflow aqui que faz a composição automática de imagens aí para você. Tem aí workflow de remoção de fundo, então você tem uma imagem com fundo verde, então nem precisa ter fundo verde, ele consegue remover, funciona para vídeo também, então é bem legal. Tem workflow aqui de descrição de imagens, igual que tem ali no Midjourney, por exemplo. Tem workflow de animação de logo, tem workflow de aplicação de LUTs em massa, então tem muita coisa aqui, tem vários workflows e tem muitos outros que eu ainda tô criando, desenvolvendo e que eu vou disponibilizar lá e vou também ensinar como é que faz para poder utilizar. E repara que você tendo os workflows, é só você arrastar para cá e ele já carrega e você já pode utilizar. Então, é literalmente uma questão de você trabalhar criando esses workflows aqui. Você cria uma vez e aí você pode utilizar para sempre eles, tá? Então, lá no curso eu passo todos esses workflows aqui e muito mais que eu ainda vou lançar. E, obviamente, ensino vocês a criarem para poder desenvolver as suas próprias automações aí, dependendo do tipo de trabalho que você tá pretendendo fazer aí. Então, voltando aqui, esse node aqui, ele tá mandando a informação de comprimento e de altura para esses 3 nodes aqui, que são os Shape Masks. Esses Shape Masks aqui servem basicamente para a gente poder alterar essas máscaras aqui, que na verdade são as luzes. Então, essas bolinhas aqui são cada ponto de luz. Então, no caso, a gente está utilizando 3 pontos de luz, uma um pouco mais aqui para a direita, uma central e uma para a esquerda. E a gente pode alterar esses pontos aqui, inclusive criar infinitos pontos caso a gente queira. Eu vou primeiro desabilitar aqui 2 luzes para vocês verem, então vou dar um Ctrl B aqui para poder desabilitar. Ctrl pressionado, clique e arrasta para poder selecionar vários nodes e depois Ctrl B para poder desabilitar eles. Aí eu vou desabilitar aqui o final também, vou desabilitar até o K-Sampler, Ctrl B, beleza. Vou dar um Kill, que no caso eu vou precisar desabilitar também, Kill, beleza, ó. Então, essa daqui é a máscara que a gente está mexendo aqui. E aí eu consigo alterar a localização dela, seja em X, Ctrl Enter, ó. Então, estou alterando aqui em X, em Y. Consigo alterar também o tamanho dela, então ela pode ser um círculo, ela pode ser mais oval, enfim, então a gente consegue alterar isso daqui também, bem legal. Esse nodezinho aqui serve para alterar um pouco da opacidade, então eu consigo diminuir um pouco a opacidade, ó, se a gente quiser. Então tá vendo, ó, diminuiu aqui. Aí esses 2 nodes aqui de Mask Z, ele vai adicionar essa máscara aqui com essas outras aqui. Então, se eu quiser adicionar mais máscaras, ó, vou voltar aqui, Ctrl B, Ctrl B. Se eu quisesse adicionar mais, era só pegar aqui, ó, copia, Ctrl C, Ctrl V, traz aqui para baixo, copia esse aqui, cola aqui, e aí vai ser a mesma coisa, ó. Aqui no caso ele tá minimizado, né? Só clicar na bolinha aqui, aí ele sai. Então ele vai ter que sair dessa máscara aqui, vai entrar aqui, e daqui ele vem para cá. Então agora a gente tá adicionando, né, mais uma luz aqui, tá? Agora a gente tá com 4 luzes, entendeu? Aí se eu der um Ctrl Enter aqui, ele já vai carregar novamente. A gente tá com 2 máscaras exatamente iguais posicionadas no mesmo lugar, né? Então ela tá coincidindo aqui, e a gente pode alterar, né, a posição certinho, enfim, dependendo do que você quiser aqui. Eu posso trazer para o centro, por exemplo. Ficou dessa forma, vou carregar de novo, vamos ver como é que fica. Ó, ficou dessa forma aqui. Então agora ele tá vindo, né, de vários lugares aqui, essa luz. Então fica bem legal, né? É claro que a gente pode aumentar ainda a intensidade, igual que eu falei aqui da opacidade e tal. Por isso que tá meio escura, né? E também de eu ter colocado aqui Cinematic Light, ele acaba deixando a imagem um pouco mais escura mesmo. Mas isso aí é tudo coisa que você consegue alterar com os parâmetros que eu deixei disponível aqui nesse workflow. Se você é iniciante, tá vendo essa aula aqui, né, e tá sentindo, sei lá, que é muito complexo e tal, fica tranquilo, porque na verdade é bem tranquilo, tá? Com algumas semanas aí você já consegue pegar o jeito, entender exatamente tudo que está acontecendo aqui nesse workflow e em tantos outros aí que eu mostrei para vocês também. Mas é claro que precisa de um direcionamento, então não adianta aqui, né, eu pegar e passar de uma forma super rápida aqui e ir criando esse workflow com vocês, porque vocês não vão entender, porque precisa de uma base de fato. E por isso que eu convido vocês a entrarem no ConfUI Pro. O curso no momento aqui de gravação desse vídeo, ele está em pré-venda, então aproveita, ele nunca mais vai estar nesse preço. É um curso que eu pretendo sim ir atualizando, né, e criando novos workflows aí para poder automatizar mais processos, para poder
poder criar mais coisas aqui utilizando essa ferramenta que é incrível. Então lá você recebe os workflows que eu crio, você aprende a criar os seus próprios, e o mais importante é você entender a lógica por trás de tudo isso daqui, porque você entendendo a lógica, você consegue de fato criar qualquer coisa que você quiser com isso daqui, beleza? Então vou deixar aqui o convite, clica no link da descrição, entra no ConfUI Pro e se torna aí um profissional aí no ConfUI. Então bom, para esse vídeo que é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.